Olá, bom dia. A notícia de frente desta quarta-feira, dia 9 de setembro, está no ar. Chega junto, seja bem-vindo aqui ao A Notícia de Frente. Participe com a gente, seja um dos nossos comentaristas. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Antero, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, será que temos imagens de trânsito aqui através das câmeras da CEMOB? Vamos conferir então como está o trânsito nesta manhã de quarta-feira. O que chama atenção, claro, sempre... Aquilo não é frente fria, né? É fumaça. É fumaça, Lúcio. Só para esclarecer. Fumaça, continua o tempo bem enfumaçado na região metropolitana e as queimadas se intensificando cada vez mais. Olha aí, a Miguel Sutil... Bastante fumaça, você não consegue enxergar ali os prédios no horizonte e os motoristas seguindo a orientação da CEMOB, que é andar aqui na capital, na zona urbana, com o farol ligado por conta da fumaça, para melhorar a visibilidade. Temos outro trecho aí também, Miguel Sutil, ali na rotatória que vai para o Centro de Eventos do Pantanal, o Parque Mãe Bonifácia. Trânsito tranquilo, já tem um movimento de carros, mas como ainda está muito cedo, 6 horas e 4 minutos, o trânsito está fluindo bem. Temos outro ponto aí, deixa eu pedir ajuda à República do Líbano. Eu pedi ajuda aqui aos universitários, eu pedi para o Lúcio e para o Antero, mas abriu aí, tá vendo? República do Líbano também, bem tranquila, rotatória que dá acesso ali ao Parque das Águas e a outra rotatória que dá acesso à Estrada da Guia e também à rodovia Manuel Pinheiro, que é a estrada de Chapada dos Guimarães. Avenida do CPA encoberta por fumaça e trânsito também fluindo, bem tranquilo agora de manhã. Mas olha essa situação das queimadas, principalmente ali, ó, Fernando Correia, nos conhece bem aí, passa sempre por esse trecho. Eu e Antero. Esse não dá nem para enxergar, né? A via ali, por conta da fumaça muito densa, não dá nem para enxergar direito a Fernando Correia. A situação tá feia aqui em Cuiabá, viu? E além da fumaça, né? Além da fumaça, além da baixíssima umidade relativa do ar, né? Em muitos dias aí a umidade tem ficado abaixo dos 10%, né? E a previsão da meteorologia para hoje é de uma temperatura amena, 40 graus. Nossa. Aí o viaduto Dante de Oliveira, trânsito também tranquilo, nesta manhã de quarta-feira ali, ó o tanto de fumaça, gente, ó o tanto de fumaça. E ontem no Tribuna eu conversava com o pessoal que está fazendo combate ali em Rosário Oeste, naquela região, e olha só, o efetivo muito baixo e o fogo descontrolado, viu, Lúcio e Antero? E o brigadista chamava um alerta para a população não fazer o contrafogo. Muita gente aí quer fazer o contrafogo, quer colocar o fogo para barrar o fogo que está chegando nas suas casas e acabam queimados. Teve um zootecnista em Cáceres que teve 100% do corpo queimado ao tentar apagar as chamas que estavam chegando na região rural, mas que já estava chegando na residência dele. Temos aí Fernando Correia, ó, aberta, imagem mais aberta, mas infelizmente não dá nem para a gente enxergar o trânsito por conta da fumaça. Olha a situação da Fernando Correia, gente, através das câmeras da CEMOB. Não dá para ver nada. Esse é o problema aqui na cidade, né? Nas áreas urbanas, né? A fumaça engolindo, né? Os prédios, né? Agora, ali no Pantanal, por exemplo, centenas de animais morrendo em função das queimadas, né? Tá triste, né? Tá triste de ver essa situação. Meu Deus do céu. Vamos esperar também uma ação mais efetiva, né, Lúcio? Uma ajuda mais efetiva, porque do jeito que tá, não dá. Já pensou na região que eu te falei, Rosário Oeste, 4 apenas brigadistas ali, o pessoal do Corpo de Bombeiros, combatendo as chamas, que já duram 15 dias? É muito, é pouco demais. Olha, a gente vai agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações para a gente sobre as queimadas, porque o governo de Mato Grosso já aplicou mais de 100 milhões em multas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro.
Bruno, o pessoal fala muito em multa, o governo fala muito em multa, mas será que tem algum dado de pagamento dessas multas? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Essa é uma dúvida muito grande, na verdade, se há recebimentos, né? Muito bom dia também a você de casa, Lúcio, Antero. E sobre essas multas, elas estão variando entre R$ 1.000 a R$ 7.500 a hectare. Quando se fala em zona rural, né? Quando se fala essa alta demanda, região de sítios, de lavoura, de mata fechada realmente. E o governo concedeu uma entrevista afirmando que já aplicou R$ 100 milhões em todo o estado de Mato Grosso. Ele disse ainda, Nayara, que em toda essa região de mata e de queimadas, cerca de mais de 2.500 homens estão na tentativa de combater esses incêndios que às vezes são acidentais e na maioria das vezes são humanos que estão ateando fogo nestas regiões de matas, realmente. A ação humana, né? E o governador disse que o satélite tem ajudado muito a identificar. Segundo o governo do estado, existe um satélite que consegue, Nayara, oferecer uma ótima imagem com uma perfeita qualidade. Nesta imagem é possível observar se foi um incêndio ali acidental, algo da natureza mesmo, ou se houve algum humano, alguma máquina nesta região. De acordo com essas imagens, a multa é aplicada. Mas em relação a logo o que nós já falamos aqui inicialmente, se esses homens, se esses humanos que estão recebendo as multas estão acertando, isso é o que nós ainda não sabemos. O certo é que dia e noite o cenário só tem sido esse. A gente vê o sol ali, ó, chegando muito tímido, na verdade, né? Em meio toda essa fumaça gerada dentro de Cuiabá. E essa fumaça não é só aqui, a gente vê em toda a região metropolitana, região de Várzea Grande, o cenário não é outro. E aí a dificuldade na respiração. A gente observa esse local aqui, nas imagens ao vivo de Valdeiro de Moraes, é o centro de eventos do Pantanal. Olha como ficou. O incêndio também tomou conta de toda essa região, as margens da avenida, muito seco, vegetação está acabada, né? Acabou, tudo queimado, tudo muito seco e a gente está aqui em uma só voz chamando a chuva, esperando que ela venha logo, mas não apenas que venha a chuva, que haja realmente a conscientização. Quando a gente fala sobre as multas, que não haja somente o sentimento de 1 milhão, de 100 milhões. Muito mais importante do que o dinheiro é a conscientização de cada um nesse momento. Já já a gente vai exibir uma entrevista sobre incêndios, sobre essas multas com o governo do estado, que ele reafirma que acabou o diálogo e que realmente será ainda mais duro sobre esse combate aos incêndios. Eu volto já já com mais informações. Nayara, vamos ter que arrumar alguém que faça a dança da chuva aí, porque tá feio o negócio por aqui. Pois é, Bruno, Edivaldo disse que jogar água no pé da cruz resolve, né? Mas não sei não, tem muita gente jogando até agora não. E outra coisa, Nada. Nayara e Antero e também o repórter Bruno Pinheiro, só para registrar. Era até importante voltar à imagem do Bruno, do ponto onde ele está ali. Me parece que ele está ali no próximo ao centro de eventos do Pantanal, que é uma área alta, né? Uma área alta. A imagem desse local aí, a imagem desse local mostra uma belíssima panorâmica de Cuiabá. No caso aí, ó, a panorâmica aí é da fumaça, né? Porque a fumaça encobrindo os prédios, a gente consegue enxergar lá. Nem dá para ver que é a cidade, muito né? pouco, né? Dos prédios que estão lá atrás. E o seguinte, tem muita gente que vai aí para registrar a beleza da Cuiabá desse ponto onde o Bruno fez a participação dele agora há pouco. As imagens do Valdeir Moraes, a gente pode perceber, né? Na verdade, é um retrato lamentável de tudo isso que a gente vem vivendo, na verdade, Mato Grosso inteiro, e as pessoas inalando essa fumaça todos os dias, né?
todos os dias, como que faz? Se fecha toda a casa, morre de calor. E se deixa aberta a fumaça, a fuligem entra nas casas da população. Encobre os prédios e o sol, não é? Aquele é o sol? Parece ser, era para ser, né, Lúcio? Mas está bem coberto. Fica laranja aí, a gente quase não vê. Nossa, que cena triste. Que dias terríveis que estamos vivendo. E o governador Mauro Mendes, durante a inauguração da Delegacia 24 Horas da Mulher, falou sobre essas multas aplicadas aos criminosos que atêm o fogo nesse período. Vamos conferir. Olha, primeiro para cessar o fogo é apagar o fogo. E nós estamos aí com dezenas de equipes espalhadas em todo o campo, nós temos bombeiros militares, nós temos pessoal da SEMA, nós temos voluntários, nós temos uma grande força-tarefa trabalhando para apagar esses incêndios. O que nós estamos fazendo já existe um trabalho de identificação da origem desses incêndios. Se for comprovado que ele é criminoso, que ele foi proposital, as pessoas serão punidas na forma da lei. Se foi acidental, fique tranquilo, ninguém vai ser injustamente multado ou autuado. Nós temos hoje tecnologia que consegue recuperar imagens de dias, semanas, meses anteriores e o faremos, e essas imagens vão mostrar aonde exatamente começou o fogo e por essas imagens nós conseguimos saber se ele foi acidental, se ele foi criminoso. Então o governo está fazendo tudo que pode, é lamentável, mas nessa época de tempo seco, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, está lá a Califórnia, gente, pegando fogo. É uma questão climática e aí ele acontece por incidentes, por diversas origens e nós temos que apagar e temos que conscientizar a população para evitar colocar em risco e gerar incêndio. Bom, então o governador disse que através da tecnologia, que é, enfim, dá para entender que é algo gravado de muito tempo, tem como identificar essas pessoas e que elas sejam punidas. É a mesma coisa do que se rebobinar a fita, se voltar a fita, né? E aí precisaria também, pensando nos próximos anos, porque todo ano aí o que difere é a intensidade do fogo, né? Mas todo ano a gente convive com esse tipo de problema. E aí é o seguinte, aí o governo poderia fazer um trabalho educativo e vai economizar muito dinheiro ali na frente. O trabalho educativo é o seguinte, como o governador Mauro Mendes acabou de colocar, olha, nós estamos investigando, apurando, onde a gente identificar que o incêndio foi criminoso, vai ter punição. Então é o seguinte, seria interessante o governo divulgar quem é que foi punido por incêndio criminoso. Olha, foram tantas multas, foram tantos milhões de reais, não é isso? Mas também tem que evitar o seguinte, né? Multa aqui, a pessoa recorre ali e depois acaba não pagando coisíssima nenhuma. Então, é um trabalho educativo. E que tem que convencer o judiciário, né? Também. Porque quem absolve a multa é o judiciário, né? Não está muito provado, não, está absolvido, né? Tem a possibilidade também do recurso administrativo, né? De repente... Tem também no próprio órgão, no né? próprio órgão, instituição, né? Olha, vamos aqui a uma notícia do GD, do portal Gazeta Digital, falar, já que a gente falou do governador... Só um parênteses antes de falar do GD, a gente não pode se esquecer daquele negócio, vamos aproveitar a pandemia, né, e passar a boiada, né? O pessoal aquela sugestão do ministro do Meio Ambiente, parece que foi bem aceita aí por esses carbonários, né, por esses incendiários, né? Mas vamos embora, então tocando o pau na boiada aí. A gente sempre ouviu, né, o seguinte, né, olha, o exemplo vem de cima, né? No caso, o mau exemplo, né, Antero? O mau exemplo, ele vem de cima, de forma irresponsável. Certo, vamos aqui ao GD falar da disputa para as eleições deste ano. Após pesquisa interna, Fábio Garcia anuncia candidatura em Cuiabá. O suplente de senador, Fábio Garcia, do DEM, anunciou a construção de sua candidatura à Prefeitura de Cuiabá após reunião com o governador Mauro Mendes nesta terça-feira. Bastante animado por conta da pesquisa interna, Fábio Garcia disse que iniciará o convencimento familiar
e político para consolidar sua candidatura na Convenção Municipal do DEM, que vai acontecer na terça-feira, dia 15. Garcia falou o seguinte ao GD: a pesquisa é bastante animadora e deixa um cenário aberto para a disputa. Diante do resultado da pesquisa interna, vou construir a minha candidatura até a convenção. Vou conversar com a minha família e com os outros partidos. Agora é construir. De acordo com o pré-candidato, os números são favoráveis ao seu projeto. Ele falou o seguinte: os números mostram claramente que o jogo está aberto, porque ele crava que o prefeito Emanuel Pinheiro não será reeleito, afirmou. Segundo Garcia, a pesquisa interna, a rejeição de Emanuel Pinheiro é muito alta e seu teto de votos seria baixo. A pesquisa qualitativa e quantitativa foi analisada neste fim de semana pelo núcleo do DEM, ligado ao governador Mauro Mendes. Aí o Fábio Garcia reitera, nessa entrevista, que agora a maior dificuldade, o maior desafio será convencer a sua família e sua esposa. Essa construção aí até a candidatura dele. A decisão de Fábio Garcia em disputar a eleição deverá, em tese, unificar o DEM, já que o senador Jaime Campos afirmou que apoiará Garcia caso ele seja o candidato. E aí tem outras possibilidades, que outros sites aí destacam nessa corrida eleitoral, como inclusive do DEM compor aí com patriotas do Roberto França, lançando vice para o Roberto França, ou ao contrário, chegou até a se especular isso, alguns sites trouxeram essa informação através do próprio Fábio Garcia, que o DEM chegou a oferecer aí a vice, o cargo de vice a Roberto França. A Roberto França não, o partido liderado pelo Roberto França, Mas não poderia ser ele, Primeiro, vamos ser sinceros, o convencimento da família, ninguém mais engole isso, Isso aqui está resolvido, porque ele já está procurando partidos para fazer aliança. A grande verdade é essa. É porque é desculpa caso não seja, Antero? Não, de última hora. O Fábio Garcia está tentando, na verdade, conseguir partidos aliados que lhe garantam um bom tempo no horário eleitoral. Um bom tempo é não ser um nanico, é não permitir um latifúndio por parte do Emanuel Pinheiro e os outros partidos, as outras coligações não terem nada. Então é essa costura que se está tentando fazer. Eu acho que todos os candidatos têm consciência disso, Nós tivemos a oportunidade de comentar aqui o risco que é, por exemplo, eu tive ontem fazendo uma leitura rápida sobre os tempos dos partidos. O DEM, por exemplo, tem até um tempo razoável, deve ter aí uns 40 segundos. O PSD tem 50 segundos. Muito provavelmente vai compor com o Fábio Garcia. O Patriotas, que é o partido do Roberto França, sabe qual que é o tempo? 8 segundos. Nossa, pouquíssimo. Mas aí tem aquele tempo proporcional dos candidatos também, que aí, nesse caso aí do Patriotas, aumentaria 20 segundos, O tempo que é distribuído proporcionalmente, de forma igualitária para todos os candidatos. Mas veja que é muito pouco, Lúcio? Porque assim, se o Emanuel Pinheiro mantiver a coligação que ele diz que vai manter, ele teria em torno de 50% a 60% do horário. Com 50% a 60% do horário, enquanto ele teria 24, 25 inserções por dia de 30 segundos, um partido como o Patriotas tem que esperar 2 dias para ter uma inserção. Quer dizer, e aí são 24 inserções multiplicado pelo número de emissoras. Porque são 24 na TV Record, 24 no SBT, 24... São 28 emissoras de televisão em Cuiabá. São 28. Isso deveria ser corrigido pela Justiça Eleitoral? Não, isso aí tá justo. É proporcional às bancadas dos partidos que disputam a eleição. Isso aí do ponto de vista da justiça da distribuição,
é até uma das boas coisas que o parlamento fez. O que não pode é continuar os outros partidos. Por exemplo, a Gisela. Qual que é o tempo da Gisela? Do PROS? Vai ser um tempo pequenininho se não se articular. E a Gisela até agora tem o Avante, que é um tempo pequenininho também. Então, assim, enquanto a Gisela terá no máximo uma inserção por dia, o Emanuel vai ter 24. 24 vezes 28 emissoras. Estou falando de televisão. Quantas emissoras de rádio nós tem temos? rádio também, né? Que vale a mesma conta. Então, assim, o que o Fábio Garcia está tentando uma coligação que lhe garanta metade do tempo eleitoral. E aí, se isso for conseguido, é evidente que aí a briga é pelo segundo turno, né? Eu queria voltar aqui na observação que a Nayara acabou de fazer. Estou vendo aqui no site Olhar Direto essa informação aí sobre essa questão de candidato a vice, né? O presidente do Democratas, o ex-deputado federal Fábio Garcia, chegou a convidar o candidato do Patriotas, o ex-prefeito de Goiabá, Roberto França, para ser o seu vice, caso ele seja candidato. Parece que na realidade, o convite trocado também foi feito, né? Porque o ex-prefeito Roberto França tinha dito que iria esperar uma definição do Democratas para convidar o partido para compor a chapa dele se Fábio Garcia não fosse candidato. E aí Fábio Garcia até disse, gentileza gera gentileza. E na realidade é o seguinte, quem fez o convite aqui não foi o Fábio Garcia diretamente, né? O convite foi feito pelo governador Mauro Mendes, né, que é uma liderança do Democratas, ao ex-prefeito Roberto França. E é compreensível, não é? É compreensível, por exemplo, o seguinte, que o governador Mauro Mendes, né, que foi prefeito de Cuiabá, né, que tem a representação política dele aqui na capital de Mato Grosso, é compreensível, não é? Que ele queira ter no comando da prefeitura de Cuiabá uma pessoa próxima a ele, como é o caso do suplente de senador, o presidente do Democratas, Fábio Garcia. Né? Que foi secretário dele. Né? Que foi secretário dele. É perfeitamente compreensível essa aspiração do governador Mauro Mendes. Mas aí só precisa analisar o seguinte, né? Aí o governador chama o ex-prefeito Roberto França e oferece a vaga de vice na chapa de Fábio Garcia. E aí a gente se remete, a gente relembra, né, o que a gente acaba tendo acesso, né? Falam assim, as pesquisas de consumo interno, mas no final das contas todo mundo acaba sabendo os números que estão lá nessas pesquisas. Aí Fábio Garcia aparece numa com 1%, na outra com 2%, não é isso? E aí o ex-prefeito Roberto França, nessas sondagens que vêm sendo feitas, ele aparece numa com 15%, noutra com 16%, 17%, 18%, 19%, em segundo lugar, e até o seguinte, em alguns casos aí, levando-se em conta a margem de erro, até empatado tecnicamente em primeiro lugar. E aí as pessoas se perguntam, espera aí, mas aí é o seguinte, aí quem tem 20 vai ser vice de quem tem 2, né? Aí também as pessoas podem até imaginar o seguinte, mas e aí? Alguém vai ser escadinha de alguém? Aí não dá, né? Então, aí não dá. pode surgir uma dúvida desse tipo. Mas o seguinte, as convenções aí, elas vão até o dia 16 de setembro. E as pessoas costumam dizer, olha, calma, tem muita água para rolar embaixo da ponte aí. Mas tem que rolar até quarta-feira. Tem que rolar até quarta-feira. Pois é, mas próxima semana todo mundo vai Não, eu digo até até quarta-feira que vem. Da semana que vem, exato. Também conhecida como 16 de setembro. Já que a gente está falando desse assunto, vamos conferir uma sonora do governador Mauro Mendes, também durante a inauguração da Delegacia 24 Horas da Mulher. Ele falou sobre essa disputa eleitoral, sobre essa pré-candidatura do Fábio Garcia e também alfinetou o prefeito Emanuel Pinheiro. Confira. Eu recebi hoje primeiro recebi o Fábio Garcia, conversei com ele, conversei um pouco de política, né? Mas eu tenho priorizado o meu tempo, né?
para fazer gestão. Eu já disse que a minha prioridade é trabalhar como governador, para isso que eu fui contratado, mas fazer política, cuidar um pouquinho. Nas horas vagas, nos intervalos, eu tenho feito sim, conversado com todos. Eu acho que Cuiabá precisa, eu sempre disse isso, nunca escondi de ninguém, encontrar um rumo diferente do que está aí. Né? Nunca escondi isso. Né? Um prefeito que tem um escândalo difícil de explicar, que teve 3 secretários afastados por corrupção, né, que tem as finanças públicas envolvidas aí em desconfiança de maquiar essas finanças públicas através do balanço, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Eu acho que o Cuiabá merece muito mais, né, do que nós temos aí. E eu espero que a população saiba escolher. Eu sou um cidadão, como governador, vou participar sim de alguns processos, não vou conseguir participar de todos, né, mas como cidadão eu vou sempre dizer aquilo que eu penso, né, abertamente, estou apto a debater isso com qualquer um que queira fazê-lo. Bom, então ele já mostrou que vai estar ativo nessa eleição e o grande objetivo é mudar o cenário atual que temos, né, a gestão atual municipal. E eu quero saber os destaques de vocês para hoje. O seu destaque tem a ver com essa fala do governador, Lúcio? Tem tudo a ver com essa fala do governador Mauro Mendes. O governador é o seguinte, a gente não conhece ainda, né? Daqui a pouco a gente vai começar a conhecer as propostas dos candidatos aí, por enquanto pré-candidatos, né? Porque as convenções não se realizaram, mas daqui a pouco a gente vai começar a conhecer as propostas dos futuros candidatos aqui para Cuiabá. Mas o governador Mauro Mendes já está dando o tom do que será esta próxima campanha para o prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição. E o tom que está sendo dado aí pelo governador Mauro Mendes é o seguinte: o que o prefeito Emanuel Pinheiro se recusou a fazer nos últimos 3 anos, ele vai ter que fazer agora nos próximos 3 meses. O prefeito Emanuel Pinheiro vai ter que falar e falar bastante sobre o escândalo do dinheiro no paletó. Esse é o tom que o governador Mauro Mendes acabou de dar aí para essa campanha à Prefeitura de Cuiabá, no que se refere ao prefeito Emanuel Pinheiro. E essa daí é o seguinte, essa tem sido, né, foi, não sei se continua sendo, mas pelo menos era uma grande dúvida do prefeito Emanuel Pinheiro se ele sairia ou não candidato à reeleição. O dinheiro no paletó é um fantasma que terá que ser enfrentado. É isso. Antério, qual que vai ser o seu destaque? Só acrescentando que parece que não vai ser o tom do governador e nem exclusivo do candidato do governador. Vai ser de todo mundo. Vai ser de tudo. Todo mundo, todo mundo. O Emanuel vai ter que explicar. Nossa, vai ser... Vai ferver. Vai ser uma eleição bem puxada. Agora, o meu destaque é o seguinte, eu fiquei animadíssimo ontem, quando o ministro da Saúde disse que em janeiro estaria distribuindo a vacina e fazendo vacinação em massa com a vacina de Oxford. E fiquei muito triste hoje com o noticiário internacional, porque cedinho eu ouvi o noticiário internacional e os responsáveis pela vacina de Oxford suspenderam os testes da vacina. Não informaram ainda por quais motivos, mas suspenderam os testes e isso significa dizer que pode ter uma interrupçãozinha, né? Um reestudo do trabalho caminhado até aqui, etc. e tal. Então eu quero falar sobre a suspensão da vacina de Oxford, porque a vacina de Oxford, ela seria mantida numa temperatura baixa, mas baixa assim, 4 graus, 5 graus, 7 graus, etc. e tal. As outras vacinas todas, a vacina russa, a vacina da China, etc. e tal, elas terão que ser mantidas a menos 78 graus Celsius. E a menos 78 graus Celsius, como é que você faz uma vacinação em massa? No Brasil, um país tropical desse, como é que você manda a vacina para Cuiabá para ela ser mantida a menos 78 graus Celsius?
é uma situação realmente preocupante. Foi E para completar aí, a escalada do coronavírus na França, na Espanha, na Inglaterra. Eles estão admitindo lá um novo lockdown, porque voltou com força lá o coronavírus, por causa do não distanciamento social, o que significa dizer que poderemos ter problemas seríssimos no Brasil. E até em Mato Grosso de novo. A vacina foi suspensa porque deu uma reação grave, adversa, num paciente, num voluntário, né? E no Reino Unido. Pois é. Mas a gente vai falar mais disso no destaque do Antero. Olha, antes do intervalo, deixa eu colocar aqui os nossos telespectadores para participar ao vivo com a gente. Olha, bom dia, bancada. Como esses políticos gostam de uma modinha, hein? Virou moda político pedir bênção dos familiares para respeitar o povo. Lamentável, o povo não cai mais nisso. Simeone. Aí tem gente falando aqui, quem ainda assiste esses programas eleitorais, misericórdia, o Antero falou, né, do tempo, estava aqui especificando, mas tem muita gente que assiste, viu? Não, muita não é gente detalhe, que ouve as também. inserções que eu estou falando, você não está assistindo o horário eleitoral, não. Você está assistindo sua Você está programação. assistindo o Jornal do Meio-Dia, aí FUPO entrou a propaganda. Você está, obrigatória, você tá, está gente? assistindo Cadeia Neles, entra a propaganda. Todo mundo assiste. Não dá tempo da não pessoa dá se ligar. tempo de você se desligar. Vai pegar o telespectador de surpresa. Ele está Entendeu? desprevenido. Fora o horário de 10 minutos, que muita gente diz que não assiste, mas assiste sim. Assiste. No início e no final, o horário é muito assistido. Assistia muito também por causa dos vereadores. Não, e porque as pessoas são responsáveis. Eles querem decidir bem o seu voto. A grande maioria da população, aliás, é o seguinte, assista o horário eleitoral. Tire suas dúvidas no horário eleitoral. Não vote em quem minta no horário eleitoral. Enfim, eu acho que é importante assistir o horário eleitoral. Tem que fazer, sim, a propaganda do horário eleitoral. Para a gente votar melhor, gente. Né? Tem mais gente aqui. Bom dia, bancada. Esses incêndios, todos os anos a mesma coisa. O governo tinha que fazer prevenção. É o Ismael do Guanabara. Gostaria que o governo apresentasse o valor das multas que já recebeu. Só faz aplicar, mas nunca receberam essas multas. Disse aí o Ismael do Guanabara. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais participação. Na volta tem mais a notícia de frente, informação para você. A gente já volta com a notícia de frente.